O presente vídeo foi desenvolvido pelas estudantes Ivne Bueno e Martina Pegorara, alunas do 8º período do curso de Medicina Veterinária da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, para a disciplina de Clínica Cirúrgica de Animais de Companhia. O exame neurológico. O exame neurológico em pequenos animais tem como objetivo principal responder as seguintes perguntas. Primeiro, este animal é neurologicamente normal ou não? E, segundo, onde está localizada a lesão? Com a combinação de todos os dados reunidos na anamnese, exames clínico e ortopédico e localização neurológica, pode-se elaborar uma lista de possíveis diagnósticos diferenciais e assim estabelecer quais exames complementares necessários. O exame neurológico se divide em 8 partes. As 3 primeiras avaliam o estado mental, postura e marcha e são realizadas mediante observação do animal. Depois, avalia-se o tônus muscular, reações posturais, reflexos espinhais, nervos cranianos e sensibilidade. Estado mental. A avaliação de estado mental consiste em observar durante alguns minutos como o animal se relaciona com o ambiente e com as pessoas que o rodeiam. Nas categorias de estado mental temos normal, depressão, estupor e coma, e elas variam entre si de acordo com a resposta do animal aos estímulos externos empregados. O animal do vídeo em questão encontra-se no estado mental normal, uma vez que está alerta, brincando e responde adequadamente aos estímulos verbais empregados. Postura. Uma postura correta consiste numa distribuição normal do peso nos 4 membros que se situam perpendicular ao solo e na qual os membros torácicos suportam cerca de 2/3 do peso. Nessa avaliação, devemos ver o posicionamento da cabeça para avaliar principalmente se há rotação ou ventroflexão de cabeça. Devemos nos atentar à conformação da coluna vertebral em busca de eventual lordose, cifose ou escoliose, bem como avaliar o apoio nos 4 membros e respectivas angulações. Exame da marcha. A marcha consiste em uma mudança contínua de postura necessária para o deslocamento, e para avaliá-la é necessário que o animal caminhe a passos e ao trote, por uma superfície não escorregadia. Realiza-se uma observação pela frente para avaliar os membros torácicos, por trás para avaliar os membros pélvicos e por ambas as laterais para observar diferenças entre um lado e outro. E em casos que não são observadas anormalidades, obriga-se o animal a subir e descer escadas ou rampas ou a caminhar em círculos. Além disso, é importante também observar a força e a coordenação durante a marcha e quais são as extremidades afetadas. Palpação. Em todo exame neurológico é feita a palpação da pele e dos sistemas esqueléticos e musculares do animal. A palpação é realizada em sentido crânio-caudal ou caldo-cranial e tem por objetivo identificar anormalidades ósseas ou articulares e avaliar o tamanho, tônus e força de todos os músculos. É importante realizá-la previamente ao exame das reações posturais, para que em caso de respostas alteradas, você saiba que isso está relacionado com alguma anormalidade que você identificou na palpação, e não necessariamente com o componente neurológico. Reações posturais. Mediante o exame de reações posturais, se avalia o sistema motor e podem manifestar-se anormalidades que não foram evidentes na avaliação de postura e marcha. Prova de procepção. No teste da procepção, coloca-se o dorso das falanges do paciente em contato com o solo, enquanto se força a apoiar o peso sobre as extremidades, e para isso ocorrer, você deve segurá-lo com a outra mão pelo tórax ou abdômen. O indivíduo normal colocará imediatamente a extremidade em sua posição inicial. Prova do carrinho de mão. Na prova do carrinho de mão, obriga-se o animal a caminhar em linha reta ao mesmo tempo em que apoia-se o peso somente sobre os seus membros torácicos, elevando o animal pelo abdômen. O animal deve mover-se adiante com os membros torácicos como se caminhasse normalmente. Prova do saltitar. Na prova de saltitar, sustenta-se o animal de modo que apoia o peso somente em uma extremidade e obriga-se o animal a andar lateralmente sobre uma linha reta imaginária perpendicular à coluna vertebral. O indivíduo rígido avançará a extremidade rapidamente até ao lado para o qual se move, realizando pequenos saltos e de amplitude similar para colocar-se em uma posição de máximo apoio e perpendicular ao solo. Prova de hemiparada e hemicaminhada. Nessa avaliação, os membros torácicos e pélvicos do mesmo lado se levantam
para que recaia o peso sobre o lado oposto. E nesta postura, obriga-se o animal a caminhar lateralmente até o lado sobre o qual se apoia. Em resposta a um movimento lateral do corpo, o animal deverá realizar saltos pequenos e alternados com os dois membros que estão apoiados a fim de manter-se em equilíbrio. Prova de reação e situação. Na prova de reação e situação, sustenta-se o animal no ar, deixando livres os membros torácicos e se avança para a borda de uma superfície, nesse caso de uma mesa, mantendo os carpos do paciente na altura da superfície. O animal deverá estender os membros torácicos a fim de preparar-se para o contato com a mesa e colocá-lo sobre a superfície suportando o peso. Reflexo dos nervos espinhais. No exame de nervos espinhais, são avaliados nervos destinados à função das extremidades, que tem grande importância clínica. Ao provocar os reflexos, avalia-se a integridade do arco reflexo e do neurônio motor superior que influi sobre eles. Reflexo patelar. No reflexo patelar, suporta-se o peso da extremidade por sua face medial, para manter ambas as extremidades paralelas sem que se toquem, evitando efetuar pressão no músculo quadríceps femoral e mantendo a articulação do joelho flexionada com um ângulo similar ao que tem o paciente em estação. E com a outra mão se percute o ligamento tíbio-patelar, entre a patela e a tuberosidade da tíbia, com um martelo. A chegada de um estímulo provoca uma contração do quadríceps femoral e uma extensão do joelho. Reflexo tibial cranial. Com o martelo se golpeia a face ventral do músculo tibial cranial na região lateral da crista da tíbia e espera-se que ocorra flexão do tarso. Reflexo flexor do membro pélvico. Nesse teste, deve ser feita uma pressão, tal qual um beliscão, com os dedos nos coxins plantares ou nas falanges do paciente. Às vezes, basta realizar uma leve pressão, mas em geral é necessário realizar uma estimulação maior, eventualmente até com uma pinça hemostática, para exercer uma força sobre zonas mais nervadas, como a raiz da unha, por exemplo. Deverá ocorrer, então, flexão de todas as articulações do membro pélvico e a diminuição dos ângulos articulares deverá ser homogênea em todo o membro. Reflexo radial do carpo. Com o martelo, se golpeia a face ventral do músculo extensor radial do carpo, situado na posição dorsal ao terço proximal do rádio, enquanto se mantém a extremidade ligeiramente no alto e o cotovelo e carpo parcialmente flexionados. E espera-se que ocorra a extensão do carpo. Reflexo tricipital. Nesse teste, é feita a palpação do tendão de inserção distal do tríceps apenas por cima do olecrano, segurando o cotovelo em ligeira flexão, e realiza-se então uma percussão sobre este ponto diretamente ou com a interposição de um dedo do examinador. Deverá ocorrer então a contração do tríceps e leve extensão do cotovelo. Reflexo flexor do membro torácico. A execução deste teste é igual à do reflexo flexor do membro pélvico, mas nesse caso esperamos que ocorra a flexão de todas as articulações da extremidade do membro torácico. Reflexo perineal. Nesse reflexo, estimula-se a pele ao redor do esfíncter anal e a mucosa do próprio esfíncter, tocando ou beliscando suavemente com uma pinça hemostática, e espera-se que ocorra a contração do esfíncter anal. Exame dos nervos cranianos. Os nervos cranianos são 12 pares e, mediante conhecimento de sua exploração, localização anatômica e função, é possível localizar uma lesão intracraniana dentro de uma área específica. Nesse vídeo, mostraremos testes que nos permitem avaliar alguns destes nervos. Começando então pelo segundo par de nervos cranianos, o óptico, responsável pela visão e reflexos pupilares, realizaremos 3 testes. A avaliação do nervo óptico com objeto. Na avaliação do nervo óptico com objeto, deixa-se cair uma bola de algodão ou de papel diante de cada olho, em posição suficientemente lateral para ativar somente o olho que está sendo examinado. O paciente deverá mover então a cabeça e o pescoço para seguir a trajetória da bola até o solo. Reação à ameaça. Para avaliar a reação à ameaça, faz-se um movimento curto e brusco com a mão na frente de cada olho, o suficientemente longe para não tocar nos pelos que o rodeiam, nem provocar correntes de ar, e espera-se que o animal feche o olho estimulado. Reflexo pupilar.
Primeiro, observa-se o tamanho e a simetria das pupilas, com a luz natural e na escuridão. Em seguida, e mantendo o animal no escuro, projeta-se um feixe de luz contra a retina de cada olho, utilizando-se uma lanterna. O esperado é que ocorra a contração da pupila, chamada de miose. Em alguns casos, é normal observar uma tendência a fechar a pálpebra. Agora, avaliaremos o quinto par de nervos cranianos, o trigêmeo, responsável na parte sensitiva por inervar a face e a córnea e na parte motora por inervar os músculos da mastigação. Iniciamos então testando a parte sensitiva, a partir de testes que avaliarão os seus 3 ramos, oftálmico, maxilar e mandibular. Reflexo palpebral. Nesse caso, estamos avaliando o ramo oftálmico do nervo trigêmeo. Deve-se tocar brevemente com um dedo ou uma pinça hemostática a pele ao redor do canto medial e lateral de cada olho, e espera-se que o animal pisque o olho estimulado. Reflexo corneano. Esse teste também avalia o ramo oftálmico do nervo trigêmeo. Deve-se tocar brevemente e com suavidade a córnea com um pedaço de algodão. O animal deverá fechar a pálpebra e retrair o globo ocular. E para visualizar melhor a retração do globo ocular, podemos segurar levemente as pálpebras abertas antes de realizar o estímulo. Reação ao estímulo da mucosa nasal. Esse teste irá avaliar os ramos maxilar e mandibular do nervo trigêmeo. Deve-se tocar brevemente a parte medial do vestíbulo nasal com uma pinça hemostática em ambos os lados, enquanto com a outra mão fecham-se os olhos do animal para evitar uma fuga por percepção de ameaça. Espera-se que ocorra então a contração do lábio e do focinho e uma tendência a retirar a cabeça. Avaliação motora do nervo trigêmeo. Para avaliar a parte motora do nervo trigêmeo, responsável por inervar os músculos da mastigação, fazemos uma observação e palpação dos músculos mastigatórios, que do ponto de vista clínico serão o temporal e o masseter, e abrimos a boca para avaliar o tônus mandibular. Partimos agora para a avaliação do nervo facial. Para avaliação do 7º par de nervos cranianos, o facial, é feito um teste de sensibilidade facial em que realizam-se estímulos de toque na face em diferentes regiões com um cotonete ou uma pinça hemostática, e espera-se como resposta contração da musculatura facial e fechamento das pálpebras em alguns casos. A seguir, avaliaremos o 8º par de nervos cranianos, o vestíbulo coclear, que é composto por 2 nervos diferentes, o vestibular e o coclear. Nesse teste, avaliaremos o ramo coclear, responsável por informar a posição da cabeça. Nistagmo fisiológico. Para avaliação do nistagmo fisiológico, reflexo óculo-vestibular, deve-se movimentar a cabeça do animal para ambos os lados na direção horizontal. A resposta esperada é um movimento rítmico e involuntário dos olhos, denominado nistagmo fisiológico, que geralmente apresenta uma fase lenta, na direção oposta à rotação da cabeça, e uma fase rápida, na mesma direção. Avaliação do reflexo de deglutição. O teste de avaliação de deglutição avalia a parte motora do 10º par de nervos cranianos, o vago. Deve-se procurar a deglutição mediante estimulação da mucosa faríngea diretamente com o dedo ou então segurar externamente a estrutura faringolaríngea e ativá-la com uma leve compressão. O paciente deverá então deglutir uma ou mais vezes. E por último, na avaliação dos nervos cranianos nesse vídeo, faremos o teste do 12º par de nervos cranianos, o hipoglosso, que é o nervo motor da língua. Devemos, então, observar a posição da língua para avaliar a simetria e o tônus e puxar a língua suavemente para avaliar sua força de avaliação sensitiva. Chegamos, então, à última etapa do exame neurológico, a avaliação de sensibilidade. Aqui avaliaremos a dor superficial, a dor profunda e o reflexo cutâneo do tronco. Para a avaliação de dor superficial, devem-se pinçar as membranas interdigitais dos membros pélvicos e torácicos. Se a dor superficial estiver diminuída ou ausente, realiza-se a avaliação da dor profunda, em que, com uma pinça hemostática, aplica-se uma pressão nas falanges distais. A resposta esperada consiste, além da retirada do membro, em uma mudança comportamental, como virar a cabeça, vocalizar ou uma tentativa de morder. Nesse caso, não foi necessário fazer o teste da dor profunda,
visto que o animal já apresentou a dor superficial. E por último, o teste de reflexo cutâneo do tronco, que auxiliará na detecção de áreas dolorosas ou com restrição de movimento na região da coluna vertebral ou plexus. Deve ser realizado como última etapa do exame neurológico para diminuir o estresse durante a avaliação e com o animal em estação. A palpação da coluna lombar e torácica é feita a partir da aplicação crescente de pressão, discreta, moderada e intensa, lateralmente aos processos espinhosos, em uma sequência crânio-caudal ou caldo-cranial. Já para avaliar a coluna cervical, são feitas movimentações em sentido lateral, ventral e dorsal,